Olá, eu sou o Danielson e as pessoas me perguntam, bom, quando eu deixei de ser ateu, por que eu não voltei para a Igreja Católica, que eu fui católico quando eu era criança? E eu tenho muito carinho pelos católicos porque foi é, a minha convivência na minha adolescência toda com eles e tenho muito carinho e eu gostaria de responder isso. Quero deixar bem claro que não é para ofender ninguém, mas só gostaria de ter convido a escutar o motivo porque eu não voltei para a Igreja Católica depois que eu reencontrei Deus. É porque eu descobri que as doutrinas católicas me levavam a cometer pecados, coisas contrárias ao que Deus se agrada. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês três doutrinas católicas que me levavam a cometer pecados. Eu, Danielson, a cometer pecados por causa dessas três doutrinas. Vamos ver se tu podes acompanhar isso e ver se é ou não verdade, tá bom? Vamos lá. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like. Eu já volto com os três erros doutrinários que a Igreja Católica faziam que me levavam a pecar, tá bom? Até mais. Bom, vamos lá. Talvez tu esteja assistindo o vídeo, seja católico, como eu fui, então tu vai saber que é verdade o que eu vou dizer. Desde que a gente entra na Igreja Católica, a gente participa da catequese, os padres nos ensinam isso nas missas, nos sermões e tal, e a gente ouve, nossos pais falam isso e a gente aprende a repetir essa ideia católica que a Igreja Católica Apostólica Romana foi a primeira igreja do mundo, a mais antiga igreja do mundo, e foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Né? Se tu é católico, então esse conceito, né, mas isso é verdade. Sim, eu também pensava que era verdade. Só que isso é uma mentira. É uma mentira. Não foi, primeiro que não foi a primeira igreja e segundo, não foi fundada por Jesus Cristo, tá bom? Não foi. Isso aqui é uma questão de história, gente. Ciência é contra fatos, não existem argumentos, certo? É uma mentira. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada lá pelo século IV, depois que 300 anos depois que todos os apóstolos já tinham morrido, quando o cristianismo, chamando assim de cristianismo, na verdade era chamado de movimento do Messias ou movimento do caminho, era chamado muito de o caminho, mas depois, mais tarde, começou a ser chamado de movimento messiânico e traduzindo para o grego, veio para o mundo grego, né, para o mundo de cultura grega, o termo cristianismo como sendo uma tradução de messianismo, né, os seguidores do Messias. E o cristianismo, durante muito tempo, ele teve momentos históricos de perseguição. Não pergunte para um católico isso, meu amigo. Pergunte para um historiador. Um historiador. Os historiadores vão confirmar tudo que eu estou dizendo. Né? História, registro histórico, com documentos. O cristianismo, o movimento messiânico, os discípulos do caminho, os discípulos do Messias, Yeshua, que a gente conhece pela tradução greco-romana do nome Yeshua para Jesus, os seguidores de Jesus, eles durante muito tempo foram perseguidos, teve momentos que não foram perseguidos, e a partir de 394, 392 depois de Cristo, começou a se organizar essa religião que começou a ser aceita oficialmente. Primeiro, aceita oficialmente, só aceita oficialmente e depois se tornou a religião oficial do Império Romano. Foi só então que se cunhou esse termo chamado Igreja Católica Apostólica Romana, porque se tornou a religião oficial do Império Romano no século
IV. Século IV. Gente, quanta coisa aconteceu em 400 anos, né, para dizer que a Igreja Católica foi a primeira igreja e foi fundada por Jesus. Fundada por Jesus nada, foi fundado pelo grupo dominante religioso do século IV, que juntou doutrinas de Jesus, doutrinas bíblicas, juntou com paganismo, juntou com feitiçaria, juntou tudo num balaio de gato só e disseram: essa é a Igreja Católica, quer dizer, a Igreja Universal, a Igreja que é a única válida. Isso foi 400 anos depois. Jesus já tinha subido para o céu há 400 anos. Os discípulos, o último discípulo de Jesus já tinha morrido há 300 anos. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, foi pessoas religiosas, sim, ligados ao movimento messiânico, mas daí surgiu assim esse conceito: não, só a igreja de Roma, todas as outras igrejas que seguiam Jesus, né, que tinha em Éfeso, em Corinto, em Jerusalém, a primeira igreja, meus irmãos, meus amigos, não foi a Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira igreja foi em Jerusalém. Leia, e agora tu, católico, pega a tua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos e tu vai ver lá que a primeira igreja foi em Jerusalém, não foi em Roma, né? E sim, essa sim foi fundada pelos discípulos de Jesus, certo? A palavra igreja quer dizer congregação. E Jesus disse que a congregação dele, as portas do inferno não prevaleceriam. Jesus não criou nenhuma denominação religiosa. Ele simplesmente disse: esse grupo, essa congregação, que não, a palavra eclésia é uma palavra grega que não traduz bem o termo kerilá, que é a palavra original. Kerilá quer dizer congregação. Essa minha congregação, esse meu grupo de discípulos, disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Mas não foi em Roma que isso foi dito, foi lá em Israel que isso foi dito, para israelitas. E a primeira igreja foi em Jerusalém, está lá em Atos dos Apóstolos. Tá? Depois que foram fundadas igrejas ou congregações em Corinto, em Éfeso, em Roma, muito tempo depois, só depois, certo? E quando a Igreja Católica nos obriga a mentir, dizendo e propagar essa mentira que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus Cristo e foi a primeira igreja, ela nos obriga a cometer um pecado que está previsto lá nos 10 mandamentos: não levantará falso testemunho. Se a gente ficar repetindo que a Igreja Católica foi a primeira igreja, a gente está dando um falso testemunho. Então esse é o motivo que eu não posso voltar para a Igreja Católica, meu amigo, minha amiga, porque ela me obriga a mentir, a dar um falso testemunho de que ela é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Mentira. Jesus Cristo fundou um grupo de discípulos, esse grupo de discípulos continuou o seu movimento e a Igreja Católica foi fundada 400 anos depois por pessoas que misturaram doutrinas cristãs com o paganismo. Essa é a verdade. Vai estudar história, vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos, vai estudar os evangelhos e vai ver que eu estou falando a verdade e a Igreja Católica está te obrigando a mentir. E eu não posso concordar com isso. O primeiro pecado que a Igreja Católica me obrigou a cometer é o pecado do falso testemunho. É uma mentira que ela é a primeira igreja fundada por Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é o primeiro pecado que eu não cometo mais. Não cometo mais. Né? Não cometo esse pecado de levantar falso testemunho. O segundo pecado que eu cometia por ser católico, e os católicos são obrigados pela Igreja Católica a cometer esse pecado, e eu cometia, né, por ser católico, é também ligado com um falso testemunho, surge de mais um falso testemunho, mas gera um pecado de idolatria humana, que é a reverência e o temor que se tem do Papa católico como sendo vigário. Vigário quer dizer substituto de Jesus Cristo. Né? O Papa é o substituto de Jesus Cristo. E aquilo que ele falar é
inerrante, não pode, né, o Papa é infalível, ele não pode falhar, porque tudo que ele fala, ele é representante de Jesus Cristo. O que ele ligar na terra é ligado no céu. Né? E para criar essa falsa doutrina, os católicos tiveram que dar um nó na Bíblia e pegar uns versículos totalmente fora do contexto. Né? Nunca Jesus deixou um vigário. Pedro não era vigário de Jesus. Pedro não era representante de Jesus. E Pedro não era papa. Tá? Papa quer dizer papai. Jesus disse claramente nas suas palavras: não chameis ninguém de pai, porque um só é vosso Pai que está nos céus. Não chamei ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias, Filho de Deus. Não chameis ninguém de papa. Jesus não deixou nenhum substituto dele, não deixou nenhum vigário dele. Pedro não era vigário de Jesus, Paulo não era vigário de Jesus, João não era vigário de Jesus, Tiago não era vigário de Jesus, muito menos os bispos católicos, presidentes de Roma, a quem os católicos chamam de pai, de papai, de papa. Muito menos eles, muito menos. A ninguém chameis de pai. Né? E está muito mais quando os apóstolos eram presos e eram o presidente religioso da época, os sacerdotes da época chegavam e diziam: vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus. Leia isso em Atos dos Apóstolos. Tu que é católico, abre Atos dos Apóstolos, leia. A Bíblia está aí na tua casa. Né? Quando um apóstolo era preso, né? E geralmente diziam assim: é proibido de pregar em nome de Jesus, o apóstolo respondia com a seguinte questão: julgue vocês se é preferível eu obedecer aos homens, ou seja, os líderes religiosos, ou a Deus. Nunca, em absolutamente nenhum momento, nem Jesus, nem os profetas que antecederam Jesus disseram que qualquer ser humano sobre a terra tenha poder de negar a doutrina de Deus, de negar a palavra de Deus. Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então, se qualquer autoridade, né, pode ser o Papa, pode ser padre, pode ser pastor também, evangélico, qualquer autoridade cristã, religiosa, que te ordenar algo que estiver fora da palavra de Deus, tu tem a obrigação de desobedecer. Porque se tu obedecer alguém que está falando coisas fora da palavra de Deus, tu estás em comunhão com essa rebeldia. Não chameis ninguém de pai. Não chameis ninguém de papa. Jesus disse isso. Porque um só é o nosso Pai. É a Ele que nós devemos obedecer. É Jesus e é o Pai dele que nós devemos obedecer. Os ministros religiosos que Deus nos deixou são para nos ajudar a caminhar. Não são para que a gente tenha uma obediência cega, uma reverência, quase chamando eles de vigário de Cristo. Sumo pontífice. Sumo pontífice quer dizer mediador. Mediador, o maior mediador. O único pontífice, o único mediador entre Deus e o homem. É o que está nas Escrituras. É Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador. O Papa não é pontífice. O Papa não é nem Papa, na verdade, né? E então, assim, e a Igreja Católica me obrigou, por eu não conhecer as Escrituras, me obrigou a cometer esse pecado de tratar um ser humano, um irmão meu, um semelhante meu, tratar ele como se fosse uma divindade. O que ele fala, eu tenho que obedecer e pronto. Não importa, mesmo que ele fale contra Deus, mesmo que ele fuja da palavra, eu tenho que obedecer. Gente, isso é um pecado. É também um falso testemunho dizer que ele é porque diz, nós somos vigários de Cristo. Isso é falso testemunho. Nós somos sucessores de Pedro. É falso testemunho. Pedro não deixou sucessor nenhum. Lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e tu vai ver lá que era o colégio apostólico junto que decidia as coisas. Não era Pedro, nem Tiago, nem João,
nem qualquer outro. Eram eles juntos que decidiam, orando e pedindo que o Espírito Santo revelasse. Não era um que mandava e desmandava. Não existe isso. E a Igreja Católica fez com que eu fizesse. Eu, como católico, eu idolatrava o Papa. Eu, como católico, chamava um ser humano de pai que não era pai. Eu, como católico, ouvia mais o que o Papa dizia do que a Bíblia ensina. Né? Eu estava fora do que Jesus dizia, porque o catolicismo me levava a isso. Então, esse é um pecado que eu cometi e que não posso cometer mais. Idolatrar o Papa, chamar alguém de meu pai, chamar alguém de pontífice. O único pai é Deus e o único pontífice é Jesus Cristo, nenhum outro. Não existe vigário de Deus. O vigário de Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, homem. O único pai, o único Papa, o único pai é Deus Pai. O único mestre é o Senhor Jesus. Esse pecado eu não cometo mais. Né? E se eu voltasse para o catolicismo, eu seria obrigado a cometê-lo. Bom, e entre os diversos pecados que as doutrinas da Igreja Católica me levavam a cometer, e eu não sabia que era pecado, um deles se chama o pecado da necromancia. Necromancia, a palavra necromancia quer dizer falar com os mortos, invocar os mortos. Se por acaso tu que está assistindo esse vídeo for espírita, for umbandista, for, sei lá, alguma outra linha, talvez isso não tenha nenhum sentido, né? Porque para essas religiões a necromancia é algo normal. Mas se tu for judeu ou se tu for cristão, é um grande problema. Porque as escrituras, as sagradas, porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo se baseiam na Bíblia. Esses 66, né, o cristianismo nesses 66 livros e o judaísmo nesses no que a gente chama de Antigo Testamento. E a Bíblia é extremamente contrária e avessa ao falar com os mortos, a invocar os mortos. A gente não deve invocar os mortos. Isso é tido como um pecado grave. Não se invoca os mortos, não se fala dos mortos, não se faz marcas no corpo em homenagem aos mortos. A Bíblia diz com detalhes. O cristianismo é contra a doutrina da reencarnação. Mas mais do que contra a doutrina da reencarnação, ainda antes disso, é contra a necromancia. Falar com os mortos, invocar os mortos, conversar com pessoas que já morreram, chamar pessoas que já morreram. Isso é o pecado da necromancia previsto na Bíblia, né? E quando isso, eu falei no início do vídeo que o catolicismo surgiu a partir do momento em que doutrinas, no século IV, quando doutrinas cristãs se ligaram com o paganismo, surgiu o catolicismo. Dessas doutrinas pagãs era da necromancia, é de falar com os mortos. Era uma coisa que não estava dentro dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus não faziam isso, né? Não falavam com os mortos, reverenciavam sim a memória daqueles que nos antecederam como exemplos, como testemunhos de fé, mas não falar com aqueles que morreram, né? Ninguém pode falar com aqueles que morreram a não ser o próprio Deus. É proibido a gente invocar mortos. Então, e a Igreja Católica pratica necromancia. O que? Pratica? Sim. Porque pega as pessoas que elas chamam de santos, sendo que santo só é um, que é Deus, né? As pessoas eram chamadas de santos porque elas eram santificadas, elas eram separadas para Deus. Santos não era aquele fulano, beltrano, ciclano. Santo é todo aquele que se separava do mundo para Deus e ia integrar a igreja. Mas a Igreja Católica pega a memória dos santos e começa a dizer que a gente deve falar, pedir para Santo Fulano, Santo Beltrano, Santa Maria, Santo Benedito, São Longuinho, Santo Antônio, São João, falar com eles, rezar para eles. Não se deve. Segundo as Escrituras, não se deve. A Bíblia proíbe fazer isso. Isso se chama necromancia. Pedir ajuda. Ah, meu santo, me ajuda. Isso não é cristianismo. Outras linhas religiosas
admitem isso. O cristianismo não, o judaísmo também não. Então, se alguém faz isso, não está sendo cristão, né? E eu, como me tornei cristão, eu não posso fazer isso. E por isso eu não posso retornar à Igreja Católica, porque a Igreja Católica também, entre tantas outras coisas, promove a necromancia, falar com mortos. Né? Vamos rezar para o santo tal, vamos rezar para a santa fulana, vamos pedir orientação para São Fulano. Eu mesmo fazia isso, né? Eu fazia isso, eu até chamava um santo de padrinho. Ah, o meu padrinho, eu vou pedir ajuda para o meu padrinho. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas agora que eu sei, eu não posso voltar lá e repetir. Não posso. Lembro agora da minha mãe. Minha mãe faleceu, nós estamos em 2017, minha mãe faleceu há um ano atrás. E minha mãe, quando ela era uma católica fervorosa, né? E quando ela começou a ler a Bíblia e ela descobriu isso, ela disse isso para o meu pai, né? Que hoje ainda é católico. Ela disse isso para minha irmã, que já era evangélica, para mim, que estava me convertendo naquela época, né? Isso foi em 2007 que ela disse isso. Ela disse assim: Deus falou que eu tenho que fugir do meio disso, que eu tenho que sair do meio disso, porque eu não posso, agora que eu abri os olhos. Falou para o meu irmão, que ficou chateado com a mãe que tinha saído da igreja católica, que meu irmão falou assim para minha mãe: mas mãe, tu ensinou isso a vida toda e agora tu está dizendo que está errado. Daí ela disse assim: eu ensinei a vida toda porque eu achava que era certo, mas agora que eu descobri que eu estou errada, eu não vou continuar no erro, eu não posso continuar no erro, né? Meu pai ficou chateado que ela saiu da igreja católica, meus irmãos ficaram chateados, né? Mas a minha mãe saiu da igreja católica pelo mesmo motivo. Eu não saí da igreja católica por causa disso. Eu saí da igreja católica porque eu fiquei revoltado, entre aspas, contra Deus, né? Mas a minha mãe saiu da igreja católica pelo motivo que eu não voltei para a igreja católica. Minha mãe saiu da igreja católica porque, lendo a Bíblia, descobriu esses pecados, entre esses o pecado da necromancia, também o pecado do falso testemunho, de dizer que a igreja católica foi fundada por Jesus, né? Da idolatria por homens, né? De idolatrar o Papa. Foi por causa dessas, entre outras, que a minha mãe saiu da igreja católica e que eu não voltei para a igreja católica quando descobri que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e ter uma vida nova. Tudo isso eu voltei a acreditar, mas não poderia retornar para a igreja católica por causa desses pecados que a igreja católica obriga quem é católico a praticar. Não tem como tu ser católico sem praticar esses 3 pecados, né? E assim, e é por isso que eu não quero mais voltar a praticar esses pecados, por isso que eu não sou mais católico. Tem outros pecados que a doutrina católica leva a praticar. Hoje nós falamos aqui sobre o falso testemunho de que a igreja católica foi a primeira. Mentira, não foi. Também é mentira que ela foi fundada por Jesus Cristo, não foi fundada 4 séculos depois. O pecado da idolatria humana, em que tu chamar alguém de Papa. Jesus proibiu que chamasse de Papa: não chameis ninguém de Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. E obedecer a homens, obedecer ao Papa mais do que as Escrituras, jamais, em hipótese alguma, né? O Papa não é infalível, ele é um bispo, um líder da Igreja Católica, mas ele é um homem como qualquer outro. Ele não é vigário de Cristo, porque um só é o vigário de Cristo, que é Jesus Cristo. Jesus é o único vigário de Deus, é o único mediador. Então, e também sobre a necromancia, sobre falar com mortos, rezar para os santos, é o pecado da necromancia, que para nós cristãos e também para os judeus é contrário à nossa fé, porque a nossa fé é baseada na Bíblia. Então tudo aquilo que estiver fora da Bíblia ou contrário à Bíblia, quem é cristão e quem é judeu não pode professar. Então hoje foram esses 3 pecados que eu praticava, mas me arrependi e peço perdão a Deus, porque na minha ignorância eu fazia isso, mas eu não posso voltar a repetir isso. Tá bom? Espero que tenha sido, que eu não é minha intenção nunca ofender ninguém,
mas espero que ajude a tua reflexão. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, que haja bênção na tua vida. Um forte abraço e obrigado por me ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Não se esqueça de visitar o nosso blog, né? Para se inscrever aqui, ó, no canal de Desinscrever-se, né? E no nosso blog visitar e deixar o seu comentário, sua sugestão. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus.